Olá a todos vocês, estamos aqui reunidos para mais uma aula de Geografia. E vamos verificar o que nós estudaremos, tá bom? Eu sou a professora Ludmila Dutra e vamos agora verificar a nossa aula 21, onde nós teremos aí a revisão e a avaliação. Então, vamos para o momento da nossa aula. Vamos relembrar o que nós estudamos sobre alguns assuntos aí que vão estar relacionados ao conteúdo, né, da unidade, tá certo, gente? Então, a gente vai relembrar aí alguns conteúdos muito importantes para nós realizarmos aí futuramente a nossa avaliação, tá certo? Então, vamos agora relembrar principalmente aí sobre um bloco econômico que ele acaba aí se destacando, tá certo? E este símbolo, né, que eles utilizam bastante, vai estar relacionado ao quê? A Comunidade dos Estados Independentes, que acabou vindo ali principalmente com o fim da União Soviética. Com o fim da União Soviética, gente, né, e após a Guerra Fria, os países que integravam a União Soviética viam uma necessidade de ainda continuar, né, uma certa integração. Então, é neste momento que acaba tendo essa formação da CEI, né? É o CEI, né, que é a sigla de Comunidade dos Estados Independentes. Em 1991, gente, após aí, né, o fim da União Soviética, vai iniciar um esforço, tá? E esse esforço vai ser realmente para a criação da CEI, né? Era essencial, né, para a Rússia principalmente manter essas relações com outras repúblicas independentes, tá? Então via-se essa necessidade para manter realmente essa relação. Mas qual vai ser o principal interesse da Rússia? O principal interesse, gente, vai ser os interesses militares, né? Principalmente pela parte do arsenal nuclear e também ali de frotas, né, que acabaram surgindo com o desenvolvimento aí da União Soviética. Porém, né, a extinta União Soviética, gente, havia ficado aí em territórios de nações que agora estavam se tornando independentes. Então, todo esse arsenal nuclear, né, todas essas frotas militares, a Rússia ela começou a se preocupar. Como é que eu vou manter esse contato? Será que eu vou perder todo esse meu material? Então, a Rússia ela começa, né, a ter essa preocupação para manter realmente essas relações e, assim, acabou criando a Comunidade dos Estados Independentes, tá? Agora, como a gente observa, principalmente ali também por questões energéticas, né, para manter principalmente o fornecimento aí de oleodutos e até mesmo os gasodutos, gente, que atravessavam ali várias repúblicas, né, que faziam parte naquela época da União Soviética. A Rússia também começa a se preocupar com isso para manter essa integração, tá? Então, essa postura da Rússia, gente, gerou ali diversos conflitos entre os pró-russos e também entre os pró-europeus, tá? Porque vai existir essa junção das repúblicas, né, ali com a União Soviética, porém, em 1991 a gente observa ali com o fim da Guerra Fria, né, a dissolução da União Soviética. Então, aí se via essa necessidade de criar essa integração que acabou surgindo a Comunidade dos Estados Independentes, e também nós iremos estudar todo esse início, né? Como se inicia a Comunidade dos Estados Independentes com a sigla CEI, gente. A gente vai observar que as três repúblicas que acabavam sendo as mais importantes ali da extinta União Soviética acabaram fundando a CEI. No caso, a Rússia, a Ucrânia e Belarus, tá? Esses três países vão ter um grande destaque para a CEI, porque realmente acabaram fundando, via-se essa necessidade, ok? Agora, a gente também vai observar que essa organização que acabou surgindo, né, essa organização confederativa, ela visava o quê? Visava manter, gente, a unidade e a soberania dos Estados-membros com certa autonomia política e também econômica, que era o principal fator para ocorrer o desenvolvimento, né, dessa organização. Então, parte dos membros ali, né, eles vão estar localizados na Europa e uma parte na Ásia, ok? Então,
observa-se aí que, em relação à comunidade dos Estados independentes, gente, após ali, né, a dissolução da União Soviética, realmente tinha essa necessidade de ter autonomia tanto da parte política e principalmente da parte econômica para manter esses laços, e a Rússia, a Ucrânia e Belarus observaram isso e acabou iniciando todo esse processo. Porém, algumas repúblicas não quiseram fazer parte, tá? Então, as ex-repúblicas soviéticas que não aderiram à SEI, gente, logo de início, né, falando realmente ali após a extinção da União Soviética, eles não quiseram fazer parte, vão ser 3 países. Preste atenção nesses 3 países. Quais foram, né, essas repúblicas que eram soviéticas, faziam parte da União Soviética, porém não quiseram aderir à SEI? Olha só, a Estônia, a Letônia e a Lituânia, logo de início não quiseram aderir, tá? Então, após se declararem independentes, elas iniciaram um processo de integração para um outro bloco econômico, no caso, a União Europeia, que foi concluído em 2004. Então, esses 3 países, Estônia, Letônia e Lituânia, não quiseram fazer parte, tá, aí da comunidade dos Estados independentes após a dissolução da União Soviética, tá certo, gente? Também vamos estudar e relembrar sobre os tigres asiáticos, né? O nome já está falando, tigres asiáticos, poder, né, relacionado ao animal, tigre, e asiáticos porque estarão localizados no continente asiático. Então, gente, 4 países vão ter um grande destaque de desenvolvimento, principalmente na parte econômica e também na parte política. Esses 4 países, gente, que vão iniciar, né, todo esse processo de desenvolvimento, antigamente eles eram considerados países emergentes, países subdesenvolvidos. Hoje em dia a gente evita utilizar países subdesenvolvidos, tá certo? Então, a gente observando o desenvolvimento da Coreia do Sul, Hong Kong, né, Taiwan e também Singapura, nós iremos analisar, gente, que esses países, se juntando hoje em dia, é uma das principais potências econômicas e políticas na atualidade. Mas tudo isso veio através de um processo de desenvolvimento, principalmente na parte econômica, onde eles acabaram, né, se destacando ali principalmente por conta do Japão e dos Estados Unidos, principalmente do Japão, após ali o fim da Segunda Guerra Mundial. O país ficou totalmente destruído, né, por conta ali das bombas atômicas, tá? Tanto de Hiroshima quanto de Nagasaki. Então, o Japão, gente, em 10 anos, realmente aconteceu um milagre econômico, como é conhecido, né? O Japão, em 10 anos, se reergueu de uma forma absurdamente inacreditável, tá? Imaginem, um país totalmente devastado, realmente acabado, se desenvolver de uma forma muito rápida nesse período de 10 anos, acabou despertando a atenção de outros países, no caso a Coreia do Sul, Hong Kong, Taiwan e Singapura foram alguns deles, né? Agora, quem acabou com o Japão foi o mesmo país que ajudou o Japão a se reerguer, no caso dos Estados Unidos da América. Então, esses 2 países, tanto os Estados Unidos quanto o Japão, acabaram chamando muita atenção desses outros países asiáticos, tá certo? Então, a gente observa que vai ocorrer este desenvolvimento desses 4 países, tá? De uma forma também inacreditável ali, com várias situações, que vai chamar a atenção de outros países asiáticos. E é aí que surge quem? Os novos tigres asiáticos, tá? Que aí a Tailândia, o Vietnã, as Filipinas, a Malásia e a Indonésia também vão se juntar e também trabalhar ali as mesmas características que os países que integravam ali o início dos tigres asiáticos, tá?
E é o que nós também iremos relembrar essas características. Olha só, os tigres asiáticos, gente, principalmente ali na década de 1980, vai ser um grupo de países que apresentaram grande desenvolvimento socioeconômico. Agora, eles vão ser inspirados por quem? Por um modelo, né? Tanto na parte do Japão quanto na parte dos Estados Unidos. Então, eles serão inspirados aí nos modelos político e econômico japonês e estadunidense. Agora, em decorrência, né, da forte atuação do Estado, principalmente com a proteção, gente, da indústria local, tá? Então, Singapura, Taiwan, Hong Kong e Coreia do Sul realmente começam a se desenvolver, né, com essa proteção das indústrias desses países, tá? Onde essa proteção, gente, se concretizou na forma ali de pesados impostos sobre os produtos de outros países, produtos importados, e na implantação de quê? De estratégias para atrair investimentos, principalmente na parte do dinheiro, investimentos estrangeiros, tá? Então, os governos desses países, gente, realmente se empenharam também na qualificação da mão de obra, né? Ainda que tivesse sido barato naquele período, tá? Agora, também, um incentivo que vai ser o primordial para ocorrer esse desenvolvimento, gente, vai ser aí o incentivo às exportações, tá? E também, consequentemente, melhorar ali a qualidade de vida da população através da distribuição de renda da população. Então, realmente, isso vai chamar muito a atenção para esses países se desenvolverem cada vez mais através, né, desse modelo, tanto na parte econômica quanto na parte social, política ali dos Estados Unidos e do Japão, tá? Então, os países conhecidos como tigres asiáticos, eles começam a comprar menos de outros países ou até mesmo pararam de comprar de outros países, começam a produzir os seus próprios produtos e utilizar ali de forma, né, que ajudasse a desenvolver o processo de industrialização. E hoje em dia a gente pode observar que várias indústrias desses países vão estar espalhadas ao redor do planeta. Então, deu certo o modelo econômico que eles utilizaram, né? Assim como o dos novos tigres asiáticos, gente. Então, os países dos novos tigres asiáticos acabaram se juntando a esse grupo, né, a partir da década de 1990, e foram chamados de tigres asiáticos da segunda geração, ou os novos tigres asiáticos, tá? No caso aí, a Indonésia, a Malásia, Filipinas, Tailândia e Vietnã, né, que acabaram formando aí os novos tigres asiáticos, tá bom? Então, a gente também tem que relembrar aí essas características dos tigres asiáticos e novos tigres asiáticos, ok? Mas também não podemos deixar de lado o período ali do mundo que ficou conhecido como mundo bipolar. Bipolar 2, já está falando. E aqui a gente pode observar essas bandeiras, no caso dos Estados Unidos e da União Soviética. Então, a gente observa que vai ter um período que esses dois países, gente, eles vão ter um grande destaque mundial. Por isso que ficou conhecido como mundo bipolar. Após a Segunda Guerra Mundial, gente, esses dois países eles estavam juntos, do mesmo lado. Porém, com o fim da Segunda Guerra Mundial, eles não vão estar mais ali juntos, não. Então, é nesse momento que acaba surgindo a Guerra Fria, que marcou aí a segunda metade do século XX e dividiu o mundo em dois grandes blocos de poder, tá? De um lado, os Estados Unidos, que acaba representando o capitalismo, e de outro a União Soviética, gente, que era aí a defensora do socialismo. E esse período ficou conhecido como mundo bipolar, pois essas duas potências ficaram rivais, né, e exerciam ali forte influência tanto na parte política, na parte econômica, na parte militar e também a ideologia sobre os outros países para realmente chamar atenção.
Então, esses países, eles queriam vender, vamos supor assim, o peixe. Eu quero vender meu peixe aqui, né? Verificar qual é a melhor, se é o capitalismo, se é o socialismo, se é os Estados Unidos, se é a União Soviética. Realmente ocorreu aí a divisão que ficou conhecido como mundo bipolar, tá certo, gente? Então, o mundo bipolar, né, vai surgir aí com a Guerra Fria, que criou principalmente uma ordem mundial, tá? E essa ordem mundial ficou conhecida como bipolar, ok? Marcada pela disputa entre os Estados Unidos, que estava ali com o capitalismo, e a União Soviética, que estava com o socialismo. Agora, o fortalecimento, gente, que acabou surgindo, né, principalmente aí com o mundo bipolar, a gente observa que o fortalecimento soviético, após a Segunda Guerra, tornou essa rivalidade mais intensa e realmente acabou dividindo o mundo em dois blocos de poder, tá certo? Agora, olha só, os Estados Unidos da América, eles acabavam vindo ali, né, de uma expansão de influência, né? Então viam também a União Soviética, né, tendo a sua influência. Então viam a expansão da influência soviética como uma grande ameaça ao mundo capitalista. E para impedir isso, o que é que os Estados Unidos vai fazer? Então, para impedir todo esse avanço, acabou adotando aí estratégias políticas, econômicas e militares. E isso fez com que, na cabeça dos Estados Unidos, na verdade, né, fazendo que tudo fosse ali adverso à União Soviética. Então, acabou fazendo de tudo para conter aí a União Soviética durante a Guerra Fria, tá? Assim como a União Soviética também vai ter ali os seus recursos, né? Então, após a Segunda Guerra, o Partido Comunista acabou conquistando o apoio significativo de vários países europeus, tá? Agora, a crise econômica e a desorganização provocadas pela guerra, gente, acabou facilitando aí a expansão da influência soviética no continente europeu. Então, também vários países começam ali a estar junto com a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS. Agora, a União Soviética, gente, buscava o quê? Fortalecer o seu modelo socialista e, a partir disso, ampliar sua presença tanto na parte política e também na estratégia aí no continente. Então, essa presença política e estratégica no continente, gente, acabou ajudando a evolução também da União Soviética, tá bom? Então, de um lado, realmente tinha os Estados Unidos com o capitalismo e de outro, a União Soviética com o socialismo. E aí, cada um a gente observava que queria ter o seu desenvolvimento, tá bom? Mas vai ter um fim, né, desse mundo bipolar, que acabou surgindo aí o multipolarismo, né, onde vários países também começam a se destacar, não somente ali com o fim da União Soviética, não somente com os Estados Unidos, mas vários países vão ter grandes destaques atualmente, finalizando ali realmente esse mundo bipolar, tá certo? Então, grandes potências hoje em dia, China, o Japão, a Alemanha, os Estados Unidos, outros países aí, vários países europeus, vários países asiáticos, realmente tem grande destaque mundial, tá certo? Estudamos, gente, essa parte da geopolítica, mas também estudamos ali algumas características da geografia física, como os biomas do mundo, onde a gente pode observar, através dessas cores aí, né, do mapa, cada cor, gente, acaba representando um bioma diferente. No caso aí, nós teremos o deserto polar, a tundra, a taiga, uma floresta mista, área de montanha, estepe, savana, né? Os biomas dos trópicos, do Mediterrâneo, né? O deserto também, que acaba tendo o deserto tanto polar quanto o mais quente, o deserto quente, né? Então, a gente observa aí que vamos ter diversos biomas do mundo. Mas o que vai ser, gente, um bioma? Que é o que nós iremos verificar agora. Então, olha só, o bioma, gente, ele acaba tendo ali características, né? Principalmente por conta da fauna, da flora, né? E também
da parte do clima, tá? Vai estar relacionado. Então, o bioma, gente, é uma paisagem, tá, natural, na qual existem vários ecossistemas integrados, eles acabam se integrando. Agora, o clima é um dos elementos mais importantes para a distribuição geográfica ali nos seres vivos e, consequentemente, acaba fazendo com que surja vários biomas. Então, um bioma ele acaba sendo caracterizado por conta dessa vegetação original, por conta da fauna, que os animais também vão estar ali relacionados, e também o clima que acaba sendo predominante aí em determinadas regiões e acaba formando um bioma, tá certo, gente? E assim a gente finaliza esse momento da nossa revisão.